no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. Me ajuda, Senhor, a entender, a ouvir, que a tua palavra seja uma semente no meu coração, que transforme a minha vida e me leve a viver a vida abundante, o projeto de vida que o Senhor tem para mim, de maneira plena. Amém. Amém? Então, queridos, vamos aprender. Esse capítulo 21 do livro de Mateus, ele marca o início daquela semana que mudou o mundo. Quando Jesus está no final do seu ministério, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E se você olhar os versículos anteriores, vai mostrar que eles estavam ali colocando as suas vestes no caminho, ramos de palmeira por onde Jesus passava, e a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 9 diz que Jesus era ovacionado dessa maneira. Mateus 21, 9. Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa expressão, bendito é o que vem em nome do Senhor, eles falavam na língua hebraica, que diz Baruch Rabá B'Shem Adonai. Entenderam? Querem falar em línguas então? Então diga assim: Baruch Rabá B'Shem Adonai. Então você nem sabia que falava em línguas, né? Agora está falando, né? Então isso é hebraico, tá? Baruch Rabá B'Shem Adonai. Está dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então Jesus entra em Jerusalém naquele domingo, lembrando que uma semana depois dias depois ele sairia com o madeiro nas costas, sua cruz, seu martírio. Mas ele entra sendo aclamado, ele entra sendo adorado, entra sendo glorificado. A multidão eufórica cantava e gritava. E Jesus, naquele momento, vai exatamente ao coração de Israel, o templo de Jerusalém, coração da fé dos judeus. E o que ele vê lá? Versículo 12 e 13 mostra o que Jesus vê nesse templo. Jesus chega no templo e vê que o templo se tornou um lugar de comércio da fé. A fé se tornou um objeto de compra e venda. Jesus vê pessoas lucrando com a fé. Jesus vê pessoas explorando outras pessoas com o comércio da fé. Jesus vê pessoas sendo exploradas por outros e perplexo, indignado, Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E Jesus então expulsa não apenas aqueles que vendiam e faziam da fé o comércio, mas aqueles que compravam também. O que mais Jesus vê ali? Jesus vê muitas pessoas doentes, deficientes físicos, aleijados, cegos, pessoas com deficiência. E quando fala em templo, nós temos que entender que quando Jesus falou que encontrou eles no templo, não era no interior do templo, porque Jesus também viu isso. As pessoas que tinham alguma deficiência física, elas não tinham acesso ao interior do santuário. Mas era o pátio dos gentios. Chama de templo, mas era o pátio externo. O que mais Jesus vê ali? Jesus vê crianças correndo de um lado para o outro, maravilhadas com o que Jesus estava fazendo, mas sendo colocadas à margem da fé verdadeira. É isso que Jesus viu quando entrou em Jerusalém, quando chegou no templo. Eu fico pensando, se Jesus viesse hoje, o que ele veria na igreja? O que será que ele veria? O que será que Jesus faria? Jesus virou as mesas, expulsou os cambistas. Isso tudo que
em plena luz do dia, aos olhos do povo. Jesus não foi a Jerusalém como como turista, perdão. Jesus não foi a Jerusalém como turista. Ele foi como Messias. Versículo 14 que nós lemos. Lá ele curou os cegos, ele curou os mancos e aproximaram dele no templo e ele os curou. Aquele lugar que há pouco havia se tornado o mercado público da fé. Jesus acabou com aquela farra. E aí ele começa a curar aquelas pessoas que estavam ali. Aquele lugar começa a ser ocupado com diferentes tipos de pessoas e com as motivações mais diferentes, com as reações também das mais diferentes. Além dos discípulos, aquele lugar deu espaço aos discípulos de Jesus. Aquele lugar foi tomado agora por doentes. Cada um vinha como podia. Alguém trouxe os cegos. Pessoas com dificuldade de se locomover, mas iam com dificuldade mesmo. Talvez levado em macas por outros, talvez tateando, mas chegaram lá. E é assim, queridos, quem precisa de Jesus tem que ir atrás. Quem reconhece tem dificuldade tem que ir atrás. Há uma sabedoria em levar a Cristo os nossos problemas. Havia também lá aquelas crianças nesse espaço, muitas crianças. E haviam também autoridades religiosas. Então nós vimos tantas pessoas aqui nesse local. E as pessoas iam chegando e chegavam doentes e saíam curadas. Jesus cuida de quem não pode se cuidar. Sabe por quê, queridos? Há necessidades que ultrapassam a nossa possibilidade de resolver. Há situações, irmãos, que não tem médico que resolve. Há situações que não tem condição financeira que resolve. Há situações que ninguém consegue compreender, nem que você fale. Mas essas situações podem nos levar a Cristo. Pode ser a oportunidade de a gente experimentar algo sobrenatural, algo extraordinário que Deus pode fazer. E isso envolve a fé. Essas pessoas quiseram estar ali, foram ao encontro de Jesus, foram tocadas por Jesus, foram curadas por Jesus. E queridos, essa é a nossa esperança. Nós temos um Deus que nos ajuda, nós temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que se envolve e resolve a nossa vida. Salmo 55, 2 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado, isso, clame ao Senhor, ore ao Senhor, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz ao meio-dia. Abandona a tua ira, deixa o furor. Agrada-te do Senhor. Jesus estava realizando maravilhas, mas tinha gente que não estava gostando. Tinha gente que não estava contente. Tinha gente que estava alegre, feliz. Imagina você ser cego e daqui a pouco você passar a ver. Imagina você ser uma pessoa aleijada. Eu sei porque eu quebrei o pé há 3 anos atrás. Os irmãos me suportaram aqui, me carregando e como é difícil, queridos, foi só um tempo. Mas imagina você a vida toda, queridos, mendigando como mais tarde na porta do templo. Vejam como eles não podiam entrar. Estava a porta do templo pedindo esmola, estava Pedro e João lá e disseram: nós não temos prata nem ouro, mas no que nós temos, nós te damos. Levanta-te e anda. E na hora levantou e andou. Então, queridos, aquelas pessoas começaram a experimentar algo que era impossível acontecer. Num piscar de olhos, Jesus curava pessoas, tocava, e aquilo virou uma festa. Eram crianças correndo de um lado para o outro ao redor de Jesus, as pessoas dando glória a Deus, aleluia, hosana. Mas enquanto isso, haviam pessoas que estavam rangendo os dentes e tramando a morte de Jesus.
invejando o que ele estava fazendo. No mesmo lugar, gente não gostando. E sabe quem eram? Os principais sacerdotes, as autoridades religiosas, os mestres, os escribas, aqueles que conheciam detalhes da lei e ensinavam o povo. Eles viram Jesus realizar milagres que só o Messias poderia fazer, homem algum poderia fazer aquilo, só o enviado de Deus. Mas eles não o reconheceram como o Messias. Quem era o cego ali? Verso 15. Mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. As crianças são espontâneas, nós vimos aqui. Elas vibram e elas vibravam com os milagres. Já os sacerdotes estavam furiosos com Jesus, irritados com as crianças que não ficavam quietas. E sabe que alguns adultos são intimidadores para as crianças, com as crianças. Agora veja a liberdade que essas crianças tinham com Jesus. Há uma outra ocasião em que as crianças corriam ao encontro de Jesus e os próprios discípulos de Cristo queriam impedir que elas chegassem. E o que Jesus falou para eles? Censurou seus próprios discípulos dizendo o quê? Deixem vir a mim as criancinhas, os pequeninos, e não os impeçam, porque delas é o reino dos céus. As crianças não vão abraçar alguém que é carrancudo, alguém que é mal-humorado, alguém que é intimidador, alguém que é ameaçador, alguém que é rabugento. Mas Jesus era acessível. Elas tinham liberdade, elas amavam correr, abraçar Jesus, estar no colo de Jesus, beijar Jesus. Mas adoravam a Jesus. As crianças não têm medo de se aproximar de Jesus, e não era falta de respeito. Hoje, irmãos, as crianças, elas não têm medo de se aproximar de Jesus. As nossas crianças estão lá, elas não estão sendo cuidadas, elas têm um cultinho lá, sabia? Aqui acontece 2 cultos. Acontece o culto dos adultos aqui, mas tem os pais que vão para casa e são surpreendidos já no carro pelas historinhas que as crianças contam, pelas experiências que elas contam do que aprenderam com Jesus na salinha. Que coisa maravilhosa. Elas adoram a Jesus. Elas têm uma fé tão simples, tão pura, e elas experimentam milagres de Jesus. Elas oram pelo pai, oram pela mãe, oram pelo amiguinho, experimentam experiências reais com Deus, e Jesus ama isso. Será que entre nós não tinha algum adulto escandalizado aqui com as crianças aqui na frente pulando e dançando? Olha, que bagunça é essa? Hosana ao filho de Davi. Hosana é uma palavra hebraica, o Shia seria a pronúncia. Sabe o que significa Hosana? Lá em Blumenau tinha a Rosana, que era a esposa do pastor Goloberto. E nós cantava Hosana nas alturas e nós brincava com ele. Ó, não fica pensando na tua mulher, que não é Rosana. É Hosana com H, não é com R. Hosana é uma expressão usada bastante na Bíblia no Antigo Testamento, que significa ajuda-nos. É um pedido de socorro. Hosana é um pedido de socorro. Senhor, nos salve. Deus nos salve. Deus nos ajude. Isso significa Hosana. Era a maneira das crianças dizerem que Jesus é o Salvador. O que aconteceu com Jesus, irmãos, ali foi uma aclamação pública, um louvor, reconhecimento de Jesus como o Messias. Aquilo que sacerdotes, que autoridades religiosas não viam, crianças viram. Aquilo que os religiosos de Israel não entenderam, as crianças entenderam e perceberam.
Não era qualquer homem que estava ali, não era um simples mestre, um rabi, era Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido, enviado. A profecia se cumpriu. Na mesma cena, a gente celebrando as curas, a alegria de ver Cristo operando. Na mesma cena, a gente pedindo ajuda, Hosana, ajuda-nos, socorro, salva-nos. Na mesma cena, a gente reclamando. Qual deles você é? Em que personagem você se vê? Como você se identifica nessa cena? Você é daqueles que vê Jesus e seus discípulos e se alegra? Tem prazer em estar junto? Você vibra com isso? Ou você é daqueles que reclama de algumas coisas que Jesus fala? Algumas coisas que o povo de Deus faz? Ou você é daqueles que se junta, pede ajuda e celebra aquilo que Ele é? É você. A presença de Jesus, a atuação de Jesus te causa admiração? O culto, o momento de louvor é apenas cantar por cantar, é se alegrar com o que está acontecendo, ou você se sente admirado com Jesus e você quer dizer isso para Ele, você quer expressar a tua emoção através dos cânticos, você faz orações de Senhor, eu estou aqui, eu te amo, eu te adoro, do meu jeito, mas eu vim não visitar um culto ou frequentar um culto, eu vim te adorar, Senhor. Você reconhece a sua necessidade e pede de ajuda? Só pede ajuda quem é humilde, quem recebe, quem percebe-se necessitado, quem reconhece a sua fragilidade. E as crianças cantavam, Hosana, Hosana, ajuda-nos, Senhor. As crianças não têm orgulho, não têm essa dificuldade de buscar ajuda do pai, da mãe, de um adulto. Elas pedem, mas a gente quando vai crescendo, parece que vai ficando tão responsável, mas vai perdendo muita sensibilidade, vai esquecendo tantas coisas que aprendemos com as crianças. A presença de Jesus, ela desperta, irmãos, diferentes reações das pessoas. Sempre foi assim, o Evangelho faz isso. Há uma tolice em rejeitá-lo. Há uma insensatez em fazer pouco caso de quem o Senhor é. A verdadeira sabedoria está em amar ao Senhor. A verdadeira sabedoria está em amar ao Senhor, em temer ao Senhor. Igreja querida, qual é o primeiro grande mandamento? Qual é? Fala bem alto, eu já ouvi, mas eu quero ouvir bem alto. Amar, amém? Amar ao Senhor de todo o coração. Irmão, se a gente não vive isso, está tudo errado em nossa vida. Nada mais faz sentido. Amar ao Senhor. Qual é o segundo grande mandamento que também Jesus deu um novo mandamento? Amar de novo. A vida sem amor, ela fica oca, sem sabor, sem cor, sem gosto, sem um propósito real, sem sentido, sem significado, sem valor para nós. Amar é a essência. Verso 16, eles perguntaram, não está ouvindo? Perguntaram para Jesus, você não está ouvindo? Os religiosos, ali, as autoridades, gente que conhecia, irmãos, o Antigo Testamento como nem você e eu conhecemos, que citavam de cor. Conheciam os salmos, conheciam as profecias. Esses perguntaram para Jesus, você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Claro que eles leram. Mas Jesus relembra do Salmo 8, verso 3. Os lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o louvor. Conforme a versão vai estar perfeito louvor, mas é isso, esse é o sentido. O perfeito louvor. Eles achavam que as crianças estavam blasfemando ao declarar isso para Jesus. E Jesus disse, Deus está extraindo das crianças
perfeito louvor, a verdadeira adoração. Vocês religiosos não estão me adorando. As crianças sim, elas estão me adorando. O mundo hoje tem tentado de todas as maneiras abafar o perfeito louvor. Há um plano, irmãos, diabólico contra as crianças. As crianças estão sendo seduzidas com tantos atrativos, com tanta modinha infantil, roupinhas que erotizam as crianças. Está aí nas redes sociais falando da adultização precoce, maquiagem infantil, coisas que não é comum para essa idade. Desenhos, irmãos, com mensagens escancaradas, músicas, passinhos que para a criança pode ser apenas uma dancinha, mas os adultos veem uma mulher sensual. Estão abafando, algo diabólico, abafando o perfeito louvor das crianças, desvirtuando as crianças. Músicas com ideias estranhas aos ensinos de Jesus, coreografias sensuais. O inimigo de Deus sabe, das crianças surge o perfeito louvor. E elas cantam por amor. Elas cantam porque querem cantar, elas cantam por alegria, elas não cantam aqui para ganhar alguma coisa. Elas não cantam para obter vantagem, elas cantam porque cantam. Eu já falei várias vezes isso, mas é a minha vida. Todo dia de manhã eu acordo cedinho e eu gosto de escutar os passarinhos cantando. E me perdoe se eu sou repetitivo em relação a isso. Mas eu acho muito lindo isso. Ninguém mandou eles cantar. O que eles ganham com isso? E já perceberam que é de manhã e final da tarde? É uma cantoria assim, né? Aqui a gente tem muito mato perto. Que coisa linda. Eu já percebi isso. Às vezes está escuro e eles já estão cantando. Está chovendo, eles estão. Está frio e eles estão. Está quente e eles estão. Gente, que coisa mais linda aquilo. Sabe, há uma gratidão no coração deles, que eles se sentem motivados. Algo que Deus colocou no coração deles, que eles adoram ao Criador todos os dias. E as crianças são assim quando elas cantam. Elas não cantam mais ou menos assim, estou aqui cantando, pensando em outra coisa. Já repetimos 2 vezes aquela música, vamos cantar de novo ainda, né? Qual é a próxima? Não, elas cantam, quer dizer, elas vivem aquilo. É um coração que vai para Deus. Deus encontra o perfeito louvor ali. Quando a gente aprende com ela, queridos, cantar não é sobre ganhar algo, cantar não é sobre sentir-se bem. Há uma crítica quanto a muitas canções hoje que falam só o que eu sinto, o que eu penso. Não é sobre nós, é sobre Deus. Não é o que me agrada a canção, a letra, a melodia, mas é o que agrada ao Senhor, o que nós estamos declarando através das músicas. Exaltar o Senhor, enaltecer o Senhor, engrandecer o Senhor, e o culto dominical é um culto público, é o coletivo. Nós temos a nossa adoração no nosso dia a dia, no nosso quarto em secreto, mas que glória, que bênção, como corpo de Cristo, expressar nossa fé, nossa gratidão. No domingo. Nós não louvamos para ser abençoados, nós o louvamos porque nós já somos abençoados. Amém, igreja? Não é para ganhar, não é uma intenção mercantil. Nós não damos algo para ganhar algo. Jesus censurou esse tipo de atitude de pessoas que pensam que por dar uma oferta para ganhar uma bênção de Deus. Deus não se vende esse tipo de coisa. Deus não entra nessa barganha. Deus olha o coração. Nós somos gratos a Ele por todo o bem que nos faz. Amém, queridos?
mesmo quando nós estamos passando por dias difíceis, nós somos gratos, porque Ele não precisa provar mais nada para nós. Quem já andou com Deus tem um histórico para dizer, olha, eu olho lá atrás, eu me lembro daquela situação, eu estava numa luta e não sabia o que fazer, mas Deus cuidou de mim, Deus foi fiel. Naquela situação de doença, Deus entrou com intervenção. Naquela outra, com meus filhos, no trabalho, sabe, Deus agiu. Quem anda com Deus, querido, se não tem gratidão no teu coração, começa a trazer a memória, começa a louvar o Senhor. Para ver se não vai mudar o teu coração. E você vai estar muito melhor para enfrentar a situação que for. Acima de tudo, nós o louvamos pelo que Ele é. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Rei. Amém, igreja? Então, quando nós cantamos Quero Ser Como Criança, não quer dizer que nós queremos ser infantis, ou imaturos, ou não queremos assumir responsabilidades. Não, não é nada disso. Nós queremos ser como crianças na pureza, na simplicidade, na fé, na espontaneidade, no correr para o Pai na hora do medo, no ter um coração ensinável. Tem gente que acha que sabe tudo, não tem mais nada para aprender. Características que adultos perdem e esquecem que precisam ser resgatadas. Quer ver algumas? Crianças perdoam com facilidade. Crianças não guardam rancor. Eu sinto um casado, quando eu era pequenininho, né? Dava treta lá, que irmãos também... Irmãos brigam? Dava as tretas lá, a gente só ia... E o pai e a mãe lá para apagar o incêndio, né? Foi ele, né? Então, conversava com eles... pede perdão pro teu irmão, pede perdão pro teu irmão, dá um beijo nele, né? Vamos orar junto. Daqui a pouco estava dando gargalhada e brincando junto. Sabe, as crianças, elas erram uma com as outras, mas elas facilmente reconhecem os erros e esquecem, não ficam guardando ressentimento, mágoa, rancor. Mas os adultos, queridos, para pedir perdão, para reconhecer os erros, às vezes, irmãos, não poucas vezes trocam de comunidade de fé, trocam de igreja, para não ver outra pessoa, para não pedir perdão, para não perdoar. Crianças não. Crianças são animadas, não tem tempo ruim para elas. Né? Está chovendo, não está? É dia, é noite, não tem tempo ruim. Já os adultos desanimam assim muito facilmente. Rosana, ajuda no Senhor. Então, ser criança é não deixar a vida perder a graça. Sabe, as crianças acordam amanhã, o que tem hoje, né? A vida é divertida, elas têm um otimismo nelas. É claro que tem responsabilidade como adultos, né? Mas não deixe a vida perder a graça, não deixe a vida perder o sabor, sabe? Às vezes, irmãos, eu tenho tido algumas experiências bem simples, mas que tem interessante. Às vezes, irmãos, eu já me peguei assim, comendo assim, pensando, e nem estava sentindo o gosto da comida. Já aconteceu com vocês isso? E eu gosto muito de fruta, né? Como eu sou diabético, tem um monte de coisa que eu não posso comer, mas fruta eu posso, algumas também não posso. Mas morde uma maçã e fica sentindo o gosto dela, assim, não engole o caroço uma vez só, né? Mas vai sentindo o gosto, que gosto bom a fruta. Já sentiu o prazer de tomar um banho de chuveiro? Cara, como é gostoso tomar um banho de chuveiro, né? A minha esposa pergunta, por que demora tanto no banho? Eu não tenho mais os filhos, né? Alguém tem que demorar, né? Mas que... Mas que coisa boa, que prazer, que luxo isso, né? Que conforto isso. Esse dia eu dei glória a Deus pro chuveiro. Que coisa boa. Ontem fui no aniversário, irmãos, comi uma carne, um churrasco lá. Que bênção! Glória a Deus! Que prazer! Sabe, às vezes, irmãos, coisas simples de sentar com a esposa e tomar um chimarrão. Irmãos, não tem prazer melhor do que isso. Poder passear com a esposa. Sabe, eu sempre digo, eu não quero conhecer nenhum lugar lindo do mundo sem minha esposa.
Se é para ir sozinho, não vou. Coisas, irmãos, que a gente vai perdendo o prazer e a vida cai na rotina. Trabalhar, levantar cedo, ir no mercado, pagar as contas, pagar a energia, pagar celular, pegar... Não deixa de perder a graça. Crianças simplesmente amam, não por interesse. Amar sem segundas intenções. Elas amavam Jesus porque amam. E nós, crianças, acreditam em Deus com todo o coração. Que fé pura que elas têm. É como Deus responde a oração das crianças, não é? É impressionante. Nisto vemos a sabedoria das crianças. Elas entenderam a grande verdade aqui. Jesus é o Messias e veio para nos salvar. Elas entenderam o que muita gente hoje no mundo não sabe. Muito adulto não entendeu essa verdade ainda. Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Ele veio para nos salvar. Aleluia. É nós que temos que nos tornar como crianças, entender a verdade, reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, aquele que veio para nos salvar. Jesus falou que se nós não nos tornarmos como criança, de maneira nenhuma entraremos no reino dos... Ai, Jesus amado. Perfeito louvor que agrada ao Senhor flui de um coração sem culpa, de um coração inocente, de um coração desprovido de malícia. O perfeito louvor que agrada ao Senhor flui de um coração que não apenas abre os lábios com um cântico, mas tem uma vida que enaltece ao Senhor. Perfeito louvor que agrada ao Senhor flui de um coração que confia em Deus como uma criança confia em seus pais. Isso. As crianças entoaram o perfeito louvor, sabe por quê? Porque tinham um coração diferente. No grupo da liderança, a gente comentou isso essa semana. Essa frase, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, da onde as crianças tiraram isso? Onde elas aprenderam isso? Elas aprenderam com os adultos. Elas aprenderam porque essas frases eram ditas quando Jesus, no dia anterior, agora é segunda, então foi no domingo, no dia anterior, quando Jesus entrou no burrinho, no jumentinho, na cidade, e o povo colocou as vestes e as folhas de palmeira no caminho, e o povo gritava, louvando, ovacionando a Jesus. Agora, Jesus não faz referência àquele momento, mas faz às crianças. Qual é a diferença se adultos e crianças dizem a mesma coisa? Mas das crianças, Jesus disse que suscitou, que extraiu o perfeito louvor. O coração era diferente. A frase é a mesma. Mas o coração é diferente. Sabe, irmãos, você acha que Deus está preocupado se nós estamos cantando afinado? Se a tua voz, Olívia, é melhor que a minha? Acho que Deus está preocupado com isso? Que o Christopher sabe fazer a segunda voz, eu só sei a primeira? Você acha que Jesus está mais feliz com o louvor dele do que o meu por causa disso? Você acha que Deus está mais feliz com o Delcio porque ele consegue interpretar melhor a teologia da canção do que o Bruno? Você acha, Bruno? Não é isso, queridos. Não é essas coisas. É o coração. Não basta cantar quando o coração está longe. As crianças entoaram o perfeito louvor porque tinham um coração diferente. E nisso está a sabedoria da vida. Em reconhecer Jesus como Salvador e pedir que Ele nos salve. Nisso está a sabedoria da vida. Os religiosos estavam irritados, mas Jesus estava achando ótimo, certo? Jesus estava achando ótimo aquilo. E o sacerdote,
Assim como os discípulos em outro momento queriam as crianças longe. Vamos falar um pouco sobre as crianças aqui no culto também, queridos. As crianças aprenderam com a presença de Jesus e com a atuação de Jesus no culto. Elas aprendem, entendem o principal da vida. Jesus é o Salvador e você tem que acreditar nele. Sabe, alguns já sabem disso, meu pai era católico e minha mãe era luterana. Então, quando eles casaram, para eles casar, minha mãe um dos dois tinha que abandonar a religião para poder casar, né? Aí minha mãe teve que deixar de ser luterana, fazer uns cursos lá para casar na igreja católica. Só que a minha mãe eram 10 irmãos, era tudo luterano. Então eu cresci por causa do meu pai na católica, mas indo com a minha família, meus tios que eram bem atuantes na igreja luterana. Então eu acabei recebendo dessas duas fontes. Mas eu gostava muito do cultinho infantil da luterana naquela época. Eles tinham no sábado de manhã um encontro, né, para as crianças, chamava tipo um cultinho infantil, brincadeiras e cantinhos. Vocês acreditam, queridos, que eu tenho 54 anos? Eu lembro hoje ainda dos cânticos? 50 anos atrás? Como que isso ficou na minha mente? Sou um soldadinho de Jesus, né? As músicas assim, se precisar cantar, eu saio cantando elas. Às vezes eu me lembro dessas canções ainda. E fico, poxa, que maravilhoso, sabe? Naquela época, sabe, a palavra de Deus de alguma forma caiu algumas sementes no meu coração, né? Eu não me converti logo, apontei muito na minha vida até os 20 anos, até me converter. Fiz muita coisa errada, mas tinha uma semente lá. Tinha algo que me fazia lembrar de Deus, e quando eu precisei, eu procurei a Deus e Ele transformou a minha vida. E as crianças, queridos, contexto de igreja é o melhor lugar do mundo, lugar de maior segurança para criar a família. Meus filhos, quando nasceram, eu já era cristão. Eles participaram de tudo, do berçário, do ministério infantil, das historinhas, tudo que é retiro de crianças, depois de adolescentes, de jovens e agora de casais, né? Participaram de tudo, cresceram nesse ambiente, e que bênção que foi isso, queridos. Estão aqui servindo ao Senhor hoje, cantando, servindo lá na mesa de som. Glória a Deus. E eu quero dizer isso não com orgulho, mas com alegria, dizer, vale a pena trazer os filhos. Sabe, não é assim ordem de Deus para os pais pedindo para os filhos ir para a igreja. É o mandamento levar os filhos para a igreja. Os pais têm diante de Deus a responsabilidade de ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. É uma responsabilidade dos pais. O ministério infantil é uma bênção, ele ajuda, ele coopera, né, nesse aspecto, mas a responsabilidade é dos pais. Mas a igreja é uma grande bênção. Conversam com as crianças e vocês percebem que às vezes elas sabem mais do que adultos. Como é importante, irmãos, as crianças participar de uma congregação, de uma comunidade de fé e ver a igreja como família delas. Isso é importante, sabe? A igreja se reúne para cantar, para orar, sabe? Para ver os irmãos, para abraçar, para sorrir, para chorar, para ouvir a palavra de Deus, para aprender, para crescer. Mas o que elas percebem que a igreja dos pais dela é a igreja dela também. O pastor dos pais dela é o pastor dela também. E ela cresce, irmãos, vendo que tem muitos pais, muitos tios, muitas mães, muitas vós, né? É um contexto saudável. Não estou dizendo que a igreja é perfeita, irmãos, como nenhuma família é perfeita. Mas que ambiente saudável, maravilhoso para os filhos crescerem. E serem bem-sucedidos na vida, porque uma hora eles saem do ninho. Não estão mais debaixo da nossa influência. Eles vêm no culto, eles veem bebês sendo consagrados, eles veem pessoas entregando a vida para Cristo, eles veem pessoas sendo batizadas, sabe, eles veem os discipulados acontecendo, até que chega uma hora que eles dizem, eu também quero professar a fé que Jesus é meu Salvador. Chega um momento que elas pedem isso.
Toda vez que eu batizava alguém na igreja, lá em Pomerode, meus filhos queriam ser batizados também. Eu falei, não, ainda não. Espera um pouquinho. Porque eu queria que eles entendessem bem, eram pequenininhos, né? Mas cresceram vendo isso. E chegou uma idade, não, vamos explicar bem o que é isso então. Chegou uma hora que a gente entendeu que eles realmente estavam tendo experiências com Deus, criam em Jesus de todo o coração e queriam eles, não porque o pai e a mãe são crentes, mas eles queriam confessar Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. E foi a maior alegria isso para a gente como pai. Ver que um dia a gente soltou a flecha e ela não volta mais. Mas que a gente deu a direção, a pressão, a atenção necessária. Nem demais para quebrar, nem fraco demais para cair logo ali. Mas eles sabem qual é o alvo é Cristo. Vamos concluir, queridos? A conclusão é de Jesus, amém? Qual é a conclusão de Jesus? Deus é capaz de extrair do coração das crianças o perfeito louvor. Jesus deixa claro, as crianças estão adorando sim. Os religiosos é que não estavam. Elas entendem que o mais importante da vida, Jesus é o Salvador. Ele sabe o que está acontecendo, queridos. Jesus sabe. Vamos ficar em pé? A gente gosta de orar. Deus sabe o que está acontecendo. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. Irmãos, isso não é frase de efeito. Sabe, muitas vezes eu fico pensando na minha vida. Quantas vezes Ele me ajudou? Quantas vezes? Eu gosto de uma canção que a gente cantava. E canta que tem uma frase que diz: tem me ajudado. Ele tem me ajudado. Quantas vezes, Senhor, eu te louvarei, te glorificarei. Alguém conhece essa música? Antiga, não é? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Ele tem uma parte que ele diz: Senhor tem me ajudado. Irmãos, Ele tem ajudado você? Você pode dizer: o Senhor tem me ajudado? Isso é verdade? Isso é verdade para você? Ele tem me ajudado, queridos. E por isso eu posso dizer, Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Muito melhor do que você cuida do seu filho, da sua filha. Muito melhor do que teus pais cuidaram de você. Mesmo quando coisas ruins acontecem, acordamos assustados no meio da noite. Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor. Agora você sabe o que significa, você pode dizer: Hosana, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, salva-nos, socorro. O melhor entre nós ainda está longe de uma intimidade com Ele. Um dia, como criança, a gente vai dormir. De uma vez por todas, nós nos entregaremos a quem zela o nosso sono, com todo cuidado e proteção. E ao dormirmos, acordaremos num lugar diferente. Seremos despertados por uma voz muito mais doce, muito mais agradável que um beijo de amor. A voz do Senhor Jesus. Você anseia por encontrá-lo? Para muitos adultos, brincar passa a ser tolice. O medo já não faz mais correr por os braços do Pai. Mas Deus ama a espontaneidade. Deus ama a falta de vergonha no bom sentido. Deus ama a ousadia de sonhar. Deus aprecia o nosso crescimento, como nós apreciamos nossos filhos. Israel não falava formiguinha, ele falava mamuquinha. Sabe quando você começa a falar, inventar palavras assim? E troca, a gente acha engraçado aquilo e se diverte com aquilo.
João não dizia cavalo, dizia vavalo. Ó, vavalo! Você anda de carro, né? E a gente vibrava com isso, e ria, e se divertia. Hoje falam bem. E eu penso que com Deus, eu penso que é assim, queridos. Realmente assim. Sabe, eu penso que Deus nos ama, a nossa... Não que Ele se conforma com isso, mas Ele entende nossa imaturidade. Quando a gente cai, Ele nos levanta. E às vezes tem que soprar nossas feridas, limpar, né? Lembra das crianças que os pais falam, dá um beijinho que passa? Acho que Deus faz assim com a gente. A gente cai, erra, peca, faz coisa feia às vezes, né? Mas Deus vai lá com a sua graça, nos levanta em pé. E não nos abandona na nossa imaturidade. Os nossos passos trôpegos, os nossos tropeções, nas esbarradas que damos na vida, Ele nos põe em pé de novo. Às vezes nos disciplina também, porque a gente merece também, né? Nos puxando de orelha. Mas Ele faz isso tudo com amor. Porque Ele nos ama. Jamais para ferir a nossa alma. Jamais para nos destruir. Mas porque Ele ama e acredita em nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele se emociona. E para encerrar, nossa maturidade é revelada pela nossa capacidade de ser como criança. Como adultos, esquecemos que a vida já foi resolvida. O preço do pecado já foi pago. Vamos confiar no Senhor, igreja? Vamos ser como criança? Amém? Vamos orar por isso? Antes oramos pelas crianças pequenas. Vamos orar pelas crianças grandes. Estou vendo um ursinho no colo aqui. Ó. Temos uma criança grande aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor ama as crianças. O Senhor nos amou quando criança e nos ama até hoje. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece a realidade de cada um aqui. Obrigado porque o Senhor nos ama como ninguém mais pode nos amar. E obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. E como crianças nós queremos aprender, Deus, de Ti. Aprender contigo, Senhor. Andar nos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor. Levanta-nos quando caímos, Deus. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a dar a Ti o perfeito louvor, o louvor que Te é devido. Não apenas nos lábios, mas com a nossa vida, Deus. Nosso testemunho, com a nossa honestidade, com a nossa vivência da verdade, com a maneira que nós tratamos as pessoas. Que o Senhor possa ser glorificado e adorado através da nossa vida e que de cada um aqui o Senhor possa extrair perfeito louvor em nome de Jesus. Hein? Ó, o Israel achou a música aqui. Vamos cantar?